Olá, aqui é a Helga. Trago o capítulo 8º da saga dos Rothschild. Estamos em 1902. Nasce Philipp de Rothschild. 1905. Um grupo Rothschild, apoiado por judeus sionistas, liderados por Georgi Apollonovich Gapon, tenta derrubar o czar da Rússia em um golpe de Estado comunista. Falham. São obrigados a fugir da Rússia para a Alemanha, único país a oferecer-lhes refúgio. Na Enciclopédia Judaica, volume 7, página 497, pode-se ler, abre aspas, não deixa de ser um tanto curiosa a tentativa de se criar um concorrente católico aos Rothschild, que no momento atual são os guardiões do tesouro papal. Fecha aspas. 1906. Os Rothschild vendem sua companhia de petróleo do Mar Cáspio e do Mar Negro à Royal Dutch e Shell, alegando a crescente instabilidade na região e o aumento da concorrência dos Rockefeller, donos da Standard Oil. A família Rockefeller, como já foi dito em um vídeo anterior, é descendente dos Rothschild através da linhagem feminina. Este é outro exemplo de como os Rothschild tentam esconder sua verdadeira riqueza. 1907. Jacob Schiff Rothschild, chefe da empresa Kuhn, Loeb & Company, adverte num discurso que deu na Câmara de Comércio de Nova York. Abre aspas. A menos que tenhamos um banco central com um adequado controle dos recursos ao crédito, este país vai viver a mais grave situação financeira de toda a sua história. Fecha aspas. De repente, os Estados Unidos encontram-se no meio de outra crise financeira criada pelos Rothschild, a qual, como de costume, arruína a vida de milhões de pessoas inocentes por todo o país e angaria bilhões para a família. 1909. Jacob Schiff Rothschild funda o National Advancement for the Association of the Colored People, NAACP. Essa associação destina-se a incitar o povo negro a saquear e a tomar outras medidas de desordem com a finalidade de causar uma brecha entre as comunidades negras e brancas. O historiador judeu Howard Sahar afirma o seguinte no seu livro The History of the Jews in America. Abre aspas. Em 1914, o professor Joel Spingarn, da Universidade de Colômbia, tornou-se presidente da NAACP e recrutou para o conselho líderes judaicos como Jacob Schiff Rothschild, Jacob Billikopf e o rabino Stephen Wise. Outros cofundadores judeus Ashkenazi eram Julius Rosenthal, Lillian Wald e o rabino Emil G. Hirsch. A NAACP, em 1920, nomeou seu primeiro presidente negro, James Weldon Johnson. Naquele mesmo ano de 1909, Maurice de Rothschild casa com Noemi Halfen, uma judia ashkenazi. 1911. Werner Zombart, no seu livro The Jews and Modern Capitalism, denomina aquela que começa em 1820 como a Era Rothschild e conclui que havia apenas um poder na Europa, e esse poder, dizia Werner Zombart, são os Rothschild. 1912. Na edição de dezembro da revista Truth, George R. Conroy afirma que o banqueiro Jacob Schiff Rothschild, abre aspas, é o chefe do grande banco privado Kuhn, Loeb & Company e representa os interesses dos Rothschild neste lado do Atlântico. Ele tem sido descrito como um estratega financeiro e é, há anos, o ministro financeiro do grande poder impessoal, conhecido como Standard Oil. Ele estava de mãos dadas com os Harriman, os Gould e os Rockefeller em todas as suas empresas ferroviárias e tornou-se o poder dominante na ferrovia e no poder financeiro dos Estados Unidos.
1913. No dia 4 de março, Woodrow Wilson é eleito 28º presidente dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, o judeu ashkenazi Samuel Untermyer, do escritório de advocacia Guggenheim, Untermyer & Marshall, visita a Casa Branca. Samuel tenta chantagear o presidente Wilson com $40 mil, devido a uma relação amorosa que Wilson havia tido quando era professor da Universidade de Princeton com a esposa de um colega. O presidente Wilson não tem o dinheiro, então Samuel Untermyer se oferece para pagar os $40 mil do seu próprio bolso à mulher do romance do presidente, na condição de que este prometa nomear, quando surja a primeira vaga no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, um candidato recomendado pelo escritório de advocacia de Untermyer. Wilson concorda. Jacob Schiff Rothschild, naquele mesmo ano de 1913, cria a Liga Anti-Difamação dos Estados Unidos. Essa organização é formada para difamar qualquer pessoa que questione ou desafie a conspiração global dos Rothschild como antissemita. Estranhamente, no mesmo ano, também criam seu último e atual Banco Central nos Estados Unidos, a Reserva Federal. O congressista Charles Lindbergh declarou, na sequência da aprovação, no dia 23 de dezembro, abre aspas, a lei estabelece a mais gigantesca confiança que existe na Terra. Quando o presidente a assinar, o governo invisível do poder monetário será legalizado. O maior crime de todos os tempos será perpetuado por essa lei. É importante notar que a Reserva Federal é uma empresa privada, nem é federal, nem tem reservas. Estima-se que seus lucros sejam superiores a $150 bilhões por ano e nunca publicou sua contabilidade. 1914. Começa a Primeira Guerra Mundial. Nessa guerra, os Rothschild, da Alemanha, emprestam dinheiro aos alemães. Os Rothschild britânicos emprestam dinheiro aos britânicos. Os Rothschild franceses emprestam dinheiro aos franceses. Além disso, os Rothschild têm o controle das 3 maiores agências de notícias europeias: Wolff, na Alemanha, Reuters, na Inglaterra e Havas, na França. A agência Wolff é usada para manipular o povo alemão para o fervor da guerra. Por volta desse tempo, os Rothschild raramente aparecem nos meios de comunicação, porque são seus donos. 1916, no dia 4 de junho, o judeu ashkenazi Louis Dembitz Brandeis é nomeado para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos pelo presidente Wilson, como pagamento acordado pela chantagem de Samuel Untermyer 3 anos antes. Justice Brandeis é também eleito líder do Executive Committee for Zionist Affairs, Comitê Executivo para os Assuntos Sionistas, cargo que deteve desde 1914, 2 anos antes. Está-se no meio da Primeira Guerra Mundial. Naquele ano de 1916, a Alemanha, mais financiada pelos Rothschild que a França, a Itália e a Inglaterra, ganhava a guerra. Os Rothschild não querem apoiar o czar da Rússia, pois este estava do mesmo lado que a França, a Itália e a Inglaterra. Ocorre então um evento importante. A Alemanha, embora estivesse ganhando a guerra, sem que um soldado estrangeiro tivesse colocado seus pés no solo, oferece o armistício à Grã-Bretanha, sem necessidade de reparações. Os Rothschild, ansiosos para certificarem-se de que tal não tinha ocorrido e como tinham planejado ganhar muito dinheiro com essa guerra, tiram uma carta da manga. Enquanto os britânicos estavam considerando a oferta da Alemanha, Louis Brandeis, agente dos Rothschild, envia uma delegação sionista dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha e promete trazer os Estados Unidos para o lado britânico, desde que os britânicos concordem em dar a terra da Palestina para os Rothschild. Os Rothschild queriam a Palestina pelo seguinte motivo: tinham grandes interesses comerciais no Extremo Oriente e desejavam ter seu próprio estado nessa zona,
juntamente com suas próprias forças armadas, que poderiam usar como força agressora a qualquer estado que ameaçasse seus interesses. Os britânicos concordaram posteriormente com o negócio da Palestina, e os sionistas, em Londres, entraram em contato com seus homólogos nos Estados Unidos, informando-os dessa decisão. De repente, todos os principais jornais da América, que tinham sido pró-Alemanha, começaram a publicar peças de propaganda, tais como: soldados alemães matam enfermeiras da Cruz Vermelha, soldados alemães cortam mãos de bebês com o fim de manipular o público americano contra os alemães. Nesse mesmo ano, ocorre a campanha de reeleição do presidente Woodrow Wilson, sob o lema: reeleger o homem que manterá seus filhos fora da guerra. No dia 12 de dezembro, a Alemanha e seus aliados oferecem termos de paz para finalizar a guerra. 1917. Como resultado da oferta de paz da Alemanha, a máquina de guerra dos Rothschild entra em marcha acelerada nos Estados Unidos e espalha propaganda que obriga o presidente Wilson, sob as instruções do líder sionista americano e líder do Supremo Tribunal de Justiça, Louis Dembitz Brandeis, a renegar a promessa feita ao seu eleitorado, e no dia 6 de abril a América entra na Primeira Guerra Mundial. De acordo com a promessa do sionista Rothschild aos britânicos, e que consistia em levar a América para a guerra, decidem que os britânicos, por escrito, têm que provar que manterão sua parte do acordo. O secretário britânico dos Negócios Estrangeiros, Arthur James Balfour, redige então uma carta comumente conhecida como a Declaração Balfour, que diz o seguinte, abre aspas, 2 de novembro de 1917. Prezado Lord Rothschild, tenho muito prazer em transmitir-lhe, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia com as aspirações judaico-sionistas apresentada e aprovada pelo Gabinete do Reino Unido. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e usará seus melhores esforços para facilitar a realização desse objetivo, que seja claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina, ou os direitos e estatutos políticos usufruídos pelos judeus em qualquer outro país. Agradeceria que levasse essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Seu, sinceramente. Fecha aspas. Os Rothschild ordenam aos bolcheviques, a quem controlam, a execução do czar Nicolau II e toda sua família na Rússia, ainda que o czar tivesse abdicado no dia 2 de março. Com essa execução, pretendem obter o controle do país, mas esse é também um ato de vingança pelo bloqueio do czar Alexandre I ao plano Rothschild do governo mundial em 1815, no Congresso de Viena, e pela aliança do czar Alexandre II com o presidente Abraham Lincoln em 1864. É extremamente importante para os Rothschild abater toda a família do czar, incluindo as mulheres e as crianças, como forma de fazer justiça à promessa feita por Nathan Mayer Rothschild em 1815. Ela é projetada para mostrar ao mundo o que ocorre quando alguém tenta atravessar a frente dos Rothschild. O congressista americano Oscar Calloway informa ao Congresso que o banco J.P. Morgan é uma frente Rothschild e que já tomou o controle da indústria dos meios de comunicação americanos. Ele afirma, abre aspas, em março de 1915, os interesses do J.P. Morgan, Aço, Construção Naval e suas organizações subsidiárias reuniram-se com 12 homens do top do mundo da comunicação e empregaram-nos para selecionar os jornais mais influentes dos Estados Unidos e em número suficiente para controlar globalmente a política da imprensa diária. Descobriram ser apenas necessário adquirir o controle de 25 dos maiores jornais. O acordo foi alcançado. A política dos jornais foi comprada, paga mensalmente, um editor foi fornecido para cada jornal para adequadamente supervisionar e editar as informações sobre as questões de preparação, militarismo, condições financeiras e outras coisas de natureza nacional e internacional consideradas vitais para os interesses de seus clientes compradores. E assim termina
o 8º capítulo da saga dos Rothschild. Até o capítulo 9.